Boa tarde. Essa é a roda de conversa do projeto Em Casa com a Facom. Eu sou Suzana Barbosa, sou professora na Faculdade de Comunicação e atualmente diretora da unidade. É um prazer receber hoje aqui o professor Guilherme com os convidados, a Ana Luísa Pena, Marina Mapurunga e o Napoleão Cunha. Muito obrigada por aceitarem o convite e estarem aqui conosco nessa quarta roda de conversa desse projeto. Nós tivemos uma parada de 2 semanas por conta do congresso virtual da UFBA, que talvez alguns de vocês puderam acompanhar, se não, tem muito material, uma memória imensa de todas as mesas lá no canal da TV UFBA, no YouTube, eu recomendo. Então, para que a gente não atrase mais, hoje o tema da roda de conversa é sonoridades do isolamento, e o professor Guilherme Maia será o mediador. Eu passo, então, a palavra ao professor Guilherme para que ele possa melhor apresentar os convidados. Muito obrigada, Guilherme, e uma boa roda de conversa a todas e todos. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, Suzana, pelo convite, Ivanise, Jéssica e Sueli, no apoio, aí, dando essa força para a gente. Quero primeiro apresentar a nossa ideia, né, o que é a ideia desse bate-papo, mais do que uma mesa formal, é um bate-papo bastante informal, né, sobre o que vem acontecendo em 2 setores específicos, né, que são a captação de som direto, a produção de som para o audiovisual de uma maneira geral, e o ensino, como ensinar a captação de som direto dentro dessa nova configuração que se apresenta, né, por conta dos efeitos de uma epidemia que nós sabemos quão grave é, né, e como tem atingido diversos setores. E para conversar sobre essa experiência, sobre isso que nós estamos experimentando, eu convidei, vou fazer por ordem alfabética, a Ana Luísa Pena, que é uma técnica de captação de som direto, ela vai falar mais sobre isso melhor do que eu, sobre a prática dela, com muita experiência no campo, e que eu conheci de uma maneira curiosa, né, porque eu estava dando aula para iniciantes, né, aula de captação de som direto. Aí descobri que ela estava sentada na primeira fila, eu não conhecia pessoalmente e não associei o nome à pessoa. Era uma pessoa com muito mais experiência do que eu na captação de som direto, mas foi uma delícia durante o curso, ela colaborou bastante, foi muito bacana. Obrigado, Ana, por isso e por ter aceito o convite. Obrigada. Eu também, o Napoleão também foi meu aluno. Quando eu comecei a dar aula de som, foi outra situação saia justa que eu passei, porque eu estava dando aula de som, estava começando a dar aula de som e eu vinha da música, eu não vinha propriamente da captação de som direto. Eu aprendi a captação de som direto com o Nicolas Hallé, porque eu dividia uma disciplina com ele, onde ele dava som e eu dava música. Então, assistindo às aulas excelentes dele, né, um cara com uma experiência maravilhosa também, eu aprendi, por uma circunstância, ele não pôde continuar dando aula, eu tive que assumir a disciplina. Aí chega no semestre seguinte, aparece o Napoleão Cunha na minha sala, também para ser meu aluno. Outra saia justa, mas, porra, criatura maravilhosa, somos muito amigos até hoje. Essa fila foi a Marina Mapurunga, também numa situação interessante, na banca do concurso que ela fez para o UFRB. Eu era um dos avaliadores. E ela fez as provas brilhantes e tal, um currículo impecável, e acabou sendo escolhida, classificada. Agora é uma colega, e é uma colega também que atua num grupo da Socine de estudos sobre som no cinema, sobre o qual eu vou falar mais no correr aqui do nosso papo. Tá? Agradeço a presença de todos que já estão aqui conosco. Aos que chegarem, a gente vai agradecendo aos poucos. E eu queria passar a palavra para um de vocês. Marina, você quer começar? Fazer uma breve apresentação para o pessoal te conhecer. Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Obrigada, Suzana, também pelo espaço. A todo mundo aí da parte técnica também da live.
do ao vivo, né? Melhor falar em português. Bem, eu sou Marina Mapurunga, eu sou professora, como o Guilherme falou, sou professora do curso de som, ou do curso de cinema e audiovisual, e artes visuais também, lá da UFRB, da Federal do Recôncavo da Bahia. Eu dou aula nas disciplinas voltadas a som, né, que é sonorização 1, sonorização 2, e algumas oficinas de realização também, e plástica sonora, que é em artes visuais. No momento eu estou afastada do curso porque eu estou fazendo meu doutorado em São Paulo, na USP, na linha de sonologia, né, de estudos do som, que é na área da música aqui. E a minha pesquisa aqui, que eu estou desenvolvendo, tem a ver com práticas sonoras experimentais no ensino de som nos cursos de cinema, né? Como trabalhar também, assim, como pegar práticas da arte sonora, por exemplo, como criação de mapas sonoros, criação de esculturas sonoras também, pensar isso também, como isso pode contribuir também para o audiovisual, para a escuta, né? Para treinar essa escuta para o audiovisual. Na parte já voltando ao lado de trabalhar com cinema, eu tenho trabalhado também como técnica de som, mas tenho trabalhado mais em curta-metragem. O último trabalho que eu fiz de captação de som foi o filme da Amaranta, que é professora lá também da UFRB, que foi o filme Maré. E tenho feito também edição de som, meio que as produções que eu trabalho são geralmente produções mais independentes e pequenas, né, com um grupo pequeno de pessoas, né, então provavelmente é diferente das produções que a Ana e o Napoleão pegam, que devem ser maiores, né, também. E também acabei trabalhando junto com Guilherme e Napoleão no filme Café com Canela, né, dirigido pelo Ari Rosa e a Glenda Nicásio. Foi um prazerzão trabalhar com os dois. O Napoleão foi técnico de som lá no filme. Guilherme Maia foi produtor musical. Foi um prazerzão trabalhar com os dois. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que... e lá na UFRB, eu desenvolvo um projeto chamado Sonatório, que é um laboratório de experimentação e prática e pesquisa sonora. E talvez mais para frente eu vou falar um pouco mais dele, das práticas que a gente tem feito em meio a essa pandemia. Maravilha, querida. Muito Obrigada. obrigado. Ana, você quer ir agora ou depois do Napoleão? Pode ser agora. Pode ser agora. Mete bronca. Primeiro, obrigado, né, pelo convite. É sempre bom, né, falar sobre som, né? A gente não tem muita oportunidade, né? Então, é sempre importante. Eu comecei já na guerrilha, assim, do som, né? Eu fiz um curso no CTAV, no Rio, e com Toninho Muricy na época, e foi um curso longo, assim, mas aí eu já fui para a prática, assim, eu já comecei sendo assistente da Valéria Ferro, aí depois fui do marido dela, que é um figuraço, Renato Calas, e aí já fui fazer com ele, assim, já o meu segundo trabalho já era um média-metragem sem ganhar um centavo. Não digo. Aí, assim, né, tem 98. E aí, depois eu já fui para longa-metragem, assim, ser assistente. Eu fiz lá no Rio com Paulo Ricardo, fui assistente do Paulo Ricardo, que é um técnico de som bem, bem legal, assim, aprendi muito com ele. Fazia microfone na época. Não, primeiro eu fazia segunda assistência, né? Que é o caminho do som, é esse, né? Você entra como segunda assistente, que é basicamente tá ali entre o técnico e o microfonista, tá? Vou contar um pouco da minha história, mas depois se vocês quiserem que a gente fale um pouco do sistema de som também, bacana. E aí já entrei nos longas-metragens, já fui para um longa, depois fui fazer série, fiz Filhos do Carnaval, Cidade dos Homens, 4 anos Cidade dos Homens, tal. Aí me mudei para São Paulo, onde meu pai mora lá, e aí a mulher dele também é técnica de som. A mulher do meu pai trabalha com som direto há 40 anos.
E aí eu comecei a fazer umas coisas com ela, que Tid, que é parceira, né, mãe, sua, ela teve um problema familiar e tal, e eu comecei a trabalhar muito com a Lia. Aí trabalhei muito, fiz muita publicidade em São Paulo, e depois caí nos longas-metragens com os técnicos todos que vocês possam imaginar aí. E comecei a fazer meus curtas e tal, e há 13 anos eu estou aqui na Bahia, fazendo o meu trabalho de técnica de som, fazendo bastante longa, graças a Deus. Faço pouca publicidade, mas também não é um problema se tiver que fazer. Mas a minha área é mais longão mesmo, que é o que eu gosto de fazer, ficção. E faço muito documentário também, que eu amo também de paixão, né? Documentário, você entra na história, Ave Maria. Mas essa é a minha história, basicamente, há 20 anos. É isso. Obrigado por ter aceitado, Ana, estar com a gente aqui agora. Vai ser bacana esse papo. Napoleão, é o senhor. Ok, estão me ouvindo direitinho aí, não estão? Me ouvem bem? Sim. Okay. Sim. Eu vou deixar meu microfone aberto o tempo todo. Se incomodar, vocês me avisam, tá? Porque eu esqueço de ligar. Você sabe que quando esquece de apertar o REC dá problema, né? Então eu vou deixar gravando direto. Minha vida com som começou como músico também, que nem o Guilherme. Eu sou baterista, ou era, né? E sempre tive banda, sempre gostei muito de música. E passei uma boa parte da minha adolescência e uma parte da fase adulta tocando, ganhando minha vida como músico, né? Tentei arquitetura, não deu certo, mas aprendi muita coisa lá. Para acústica serve até hoje, inclusive. Uhum. Minha esposa é arquiteta, me ajuda quando eu preciso. E aí, num certo momento, eu saí para fazer um curso fora, eu fui estudar na Espanha e voltei. Quando eu voltei, eu estava tão fissurado nessa coisa do estudo que eu resolvi fazer faculdade de novo, né? Que eu tinha abandonado a arquitetura e tal, e soube do curso de cinema, que tinha um curso de cinema aqui em Salvador. E entrei, foi lá que eu conheci o Guilherme. Ele foi meu professor. E como eu sempre gostei de cinema, do audiovisual, eu acabei me apaixonando por isso, né? Pela produção audiovisual. Tanto a parte de captação de som direto, no set, né? Quanto a pós-produção também. E aí, em 2004, foi quando eu entrei para o curso da FTC. Aí, a partir daí, eu comecei a fazer meus trabalhos com som direto. E fui adaptando o meu conhecimento, pesquisando muito, errando, acertando. Mas como eu tinha essa história da música, de gravar em estúdio, técnico de estúdio, gravando música, foi um caminho que eu chamo até de relativamente fácil assim, para aprender, né? E aí venho fazendo curtas, médias, longas. Fiz um tempo muita publicidade, hoje faço menos. E também finalização. E aí é isso, passaram-se os anos e o bichinho do audiovisual ficou e eu estou aí, né, fazendo audiovisual até hoje, apaixonado, adorando. E se alguém me pergunta o que é que eu gosto mais de fazer, eu não sei. Porque eu gosto de ficção, gosto de documentário, gosto de pós, gosto de set, eu gosto de tudo. Eu acho que todas as vertentes trazem prazer e aprendizado a cada dia, né? Todo dia a gente aprende uma coisa, é desafiado. E agora a gente está nesse momento do desafio maior, talvez, que eu já tenho enfrentado. Hoje a gente tem esse grande desafio por causa da pandemia, desafio da saúde, desafio da economia, de reaprender, de reconstruir coisas, mudar paradigmas, né? E a gente vai tentar fazer isso hoje aqui, brincar um pouquinho de... Quem tiver certeza está mal informado, né? Assim que fala? Quem tiver certeza está mal informado. A gente tem que discutir. Exatamente. Temos que ouvir muito. É interessante esse gancho aí, parece até que foi ensaiado. Porque eu estava... antes da gente... Nas conversas preliminares, né, a gente conversou sobre alguns temas para a gente bater o papo aqui. E um dos temas que eu propus, logo a princípio, eles toparam, foi a mudança, se houve ou não uma mudança no panorama sonoro, vamos usar aquele termo chavão, né? Na paisagem sonora
no curso da pandemia. E eu me dando aqui uma vasculhada, né, o que é que cada um de nós tinha sentido. Depois vocês vão ver que vai ter uma resposta curiosa aí, né, porque, a princípio, né, eu, por exemplo, estou experimentando um nível de silêncio maior na vizinhança, no meu cotidiano. Eu sou com muito menos sons estão presentes no meu ambiente, no meu cotidiano, mas isso não acontece com todos, como veremos daqui a pouco, porque eu já tenho uma... E aí eu estava dando uma vasculhada, dando uma pesquisadazinha básica, né? E vi a Marina postou também no nosso grupo uma coisa muito interessante, que é um congresso, não é bem um congresso, é um encontro. Foi a Ana. Foi a Ana, né? Foi a Ana que postou, né? É um encontro que vai se chamar Escutar, Sentir e Guardar. Experiência sonora e ecologia acústica, tá? Que vai acontecer, não no Centro de Estudos e Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, dia 17 de julho. E o texto deles contém o seguinte parágrafo, né? As primeiras semanas de confinamento pela contenção à Covid-19 proporcionaram a todos uma nova experiência sonora. A suspensão de várias dimensões da vida coletiva trouxe para o primeiro plano da escuta sons que habitualmente se escondem sob o ruído de máquinas, de movimentos, de dispositivos e de uma rotina que não convida à interioridade do ouvido. Como nos situamos nós após esta experiência coletiva transformadora? Há espaço para uma sensibilidade acústica renovada? Isso faz parte lá do texto, eu extraí do texto deles, né? Tem várias ações, etc. Isso me chamou a atenção para uma questão que é um incômodo meu, né? A ausência de silêncio, como a gente tem poucos silêncios hoje em dia, né? Na nossa vida. As pessoas, de um modo geral, não suportam muito, eu vejo muito isso. Se há um silêncio, eu tenho que preencher com alguma coisa, com a música, com a televisão, né? O silêncio obriga você a olhar para dentro, né? Olhar para si mesmo, para você ficar você com seus pensamentos, senão você está sendo bombardeado o tempo todo por alguma informação auditiva. Uma coisa que a gente sabe, né, Marina, Napoleão, Ana, vocês sabem disso, principalmente vocês que trabalham mais na linha de frente, como estar exposto a sons durante muito tempo nos estressa, né? Uma sessão de mixagem dura 4 horas, 5 horas, porque não pode durar mais. Depois de 4 horas de mixagem, você não está ouvindo mais nada, não consegue mais entender o que é que você está fazendo, né? Isso é mixagem, estamos falando de um trabalho com coisas, né, agradáveis e tal. Imagina quem trabalha numa fábrica ruidosa dessa, o que é o dia a dia dessa pessoa e a carga que ela chega em casa. Bom, aí me lembrei de várias coisas que eu posso falar depois, mas queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Se houve esse impacto de alguma forma, né? Se vocês estão percebendo isso, e falo vocês porque são pessoas que tem uma acuidade auditiva exercitada dia a dia. Não estou dizendo que é maior ou menor, né, do que a acuidade auditiva de quem não trabalha com música nem com som, mas a gente é obrigado a exercitar o ouvido diariamente, a musculatura fica bacana, né, as sinapses e tal em relação ao que a gente ouve. Queria saber de vocês, numa ordem. Deixa eu perguntar primeiro para a Marina, tá? Tem um motivo para isso. Então, quando você estava falando, Guilherme, eu lembrei, eu tenho um trabalho de performance, né, sonora e com corpo também, que o nome se chama Estafa Mental, que tem exatamente a ver com o som do meio, né, que me cercava num certo período, momento da minha vida. E o que eu fiz foi captar vários dos sons que me perturbavam e coloquei junto dessa performance, né? Como o meu corpo agia a partir desses sons, né? Inicialmente calmo, mas aí o corpo não vai aguentando e a mente também não vai suportando esses sons, até que em um momento eu ficava sentindo tontura, zumbido no ouvido, né? Essa série de coisas, assim.
Então, qualquer coisa, quem quiser ver, tem um registro da performance, é Estafa Mental número 1. Qualquer coisa eu boto aqui o link Bota o para quem link. quiser assistir. Bota o link E para a gente sobre... assistir. Coloco aí. E sobre o som, assim, eu estou morando agora em São Paulo, né? Então, eu moro próximo ao centro, né, da capital. Então, é um ruído enorme, assim, aqui, né? Tanto de freio de ônibus... O que eu escutava, né? Muito, era freio de ônibus, era buzina, sirene de todos os tipos, bombeiros, era de ambulância, de polícia, obra sempre, né? Sempre obra o tempo todo. Só que esses sons meio que se misturavam, né? E ficava meio que um fundo que eu acabava acostumando, o meu cérebro se acostumou a esse som e ficava meio que como se fosse uma música de fundo, né? E até à noite, aqui mesmo na rua, aqui na Consolação, a prefeitura resolvia fazer algum ajuste, alguma obra, exatamente na madrugada, né? Então era som de britadeira na madrugada também. Aí no início do isolamento, realmente foi um choque, assim, né? Como se tivesse em um filme zumbi, né? Assim, um apocalipse zumbi. Porque é muito silencioso, não se escutava. Ônibus ainda se escutava, mas com frequência menor. As obras tinham parado, assim, no início do isolamento, né? Não dava para ouvir. Agora, depois que falaram na semana passada, na quinta-feira, que falaram da reabertura, já começou, já deu para começar a voltar, assim, a ouvir mais o trânsito, estava um pouco mais intenso do que o início do isolamento. Obra também aqui, eu acho que se for dizer um foco sonoro que está acontecendo nesse momento agora, é de obras aqui perto. Como o som assim da rua está um pouco mais baixo, a obra subiu, né? O som da obra. Então, Guilherme, teu microfone dá silencioso. Ainda está silencioso o microfone. É solo de obra, sem acompanhamento. Exato, sim. Então, eu acho que teve logo no início teve esse decaimento aqui, né, onde eu estou, e agora está subindo o volume, assim, está aumentando, cada dia vai aumentando um pouco. A curva achatou, né, e depois... Exato. A curva do ruído. Está silencioso. Deixa o teu microfone ligado. Ligado o tempo todo. Eu fico pensando, Marina, se você estivesse agora em Cachoeira, né? E Cachoeira é uma das cidades mais barulhentas que eu já vivi. Né? Não vivi, não cheguei a morar lá, mas é uma coisa assim, há muitos alto-falantes o tempo todo, uma cidade muito ruidosa. Não sei se Ana já filmou em Cachoeira. Filmou, Ana? Pois é. Napoleão eu já vi filmando lá. Já nos encontramos lá. Né? É barril, velho. É barril. Inclusive, se for relacionar o som que eu escuto aqui, que eu falo que é ruidoso, em relação ao que eu escutava em Cachoeira, eu acho Cachoeira muito mais intenso, porque aqui eu moro mais alto, né? Lá eu morava bem perto já da rua, e era naquela rua principal ali do Cal, que passa ônibus, passa cavalo, passa tudo, né? Só não passa o trem, mas o trem passa perto, passa né? perto. É muito impressionante, é muito barulhento mesmo. Tinha uns mototaxistas, um ponto de mototaxista do lado, e sempre tinha um sonzinho lá das caixas. E cada loja tinha um alto-falante assim, enorme, então era uma mistura de sons, era uma loucura mesmo. Isso é uma coisa impressionante mesmo, isso é uma coisa cultural, né? Não é só Cachoeira, são várias cidades em vários estados do Brasil, não é nada específico de Cachoeira, mas é
é difícil para mim é muito difícil de lidar com isso, sabia? Me irrita muito, me cansa, me exaure aquela informação sonora o tempo todo. A gente não consegue aquele processo de interiorização tão necessário nesse momento agora, né? Agora nós estamos em quarentena. Imagine uma quarentena. Por exemplo, o que aconteceu aqui? Eu moro num lugar razoavelmente silencioso. Não posso me queixar do dia a dia, do ruído do dia a dia de carro, trânsito, nada disso. Mas tem as festas do fim de semana nos playgrounds e elas não estão acontecendo. Então, isso gente, é um prazer, é um ganho você saber que não vai passar aquelas 3, 4 horas ouvindo uma música que não é a música que você quer ouvir e tal. É difícil, é muito alto, muito alto. Isso. Mas, Oi. Você está falando dessa coisa desses sons muito altos, né? Nesse ruído que incomoda, mas engraçado que quando eu vim morar aqui em São Paulo, eu escolhi também essa região por conta também do ruído dela, porque eu não queria me sentir muito sozinha. E assim que eu vim sozinha, então eu fiquei assim, nossa, eu preciso de ruído para saber que tem gente perto, então tem entendi, essa coisa assim também, o ruído também tem essa presença, né? Mas claro que tem vários tipos de ruído, né? Por exemplo, esse daqui e o de cachoeira, que para mim já é uma outra forma de... excesso. É uma coisa cultural mesmo, difícil, inclusive, de você mudar, convencer as pessoas daquele local de que aquilo é, de alguma forma, desagradável. Não é só desagradável, é contraproducente, rouba a energia de todo mundo. As pessoas não percebem, mas está aquele esforço para escutar, e não só para escutar, como para discernir. Né? Você tem uma massa sonora, 2 músicas tocando ao mesmo tempo e alguém fala com você. Né? Você tem que fazer um esforço para separar aquelas coisas e o cérebro trabalha muito para isso. Mas nem todo mundo é feliz como você. Tem o caso da Ana e do Napoleão, que por acaso são vizinhos, e aconteceu uma coisa interessante na quarentena deles. É com trilha sonora de obra. Conta aí, pessoal. Manda aí, Ana. Eu e meu parceiro, Napa, né, moramos um do lado do outro praticamente, e tem uma obra de hospital, cara, sendo feita, e é insuportável, gente. É tipo, eu nunca ouvi uma obra tão insuportável em minha vida. Porque eu acho que é por isso também, né? O silêncio é maior, você ouve mais e aquilo te incomoda mais, né? É tipo set de filmagem. A galera vai visitar de dia, tem aquele ruído todo, mas quando você filma à noite, porra, um caminhão vai te atrapalhar bem mais, né? Exatamente. Então, o silêncio, rola esse silêncio, mas aí a obra é tipo suportável, sabe? E ela estava falando do que ela fez. Eu fiz uma vez que foi bem bacana, lembrei aqui agora, que foi um experimento que eu fiz no Parque da Cidade. E eu tive um resultado muito interessante do silêncio dos pássaros perto dos carros e como os pássaros cantavam longe dos carros. Pô, que e é impressionante, cara, como eles piam menos agudo no mato para se comunicarem, sabe? E é tipo nós, né? A gente vai, quanto mais você fala assim de cachoeira, as pessoas falam alto, né? Porque tudo é alto. Então você vai ter que gritar mais alto, você vai ter que ter um carro mais alto, e aí é por isso que rola esse ruído. E o maior ruído que eu peguei aqui, cara, sinceramente, foi em Itapuã, assim, de filmagem. De todos os lugares que eu já fui. Itapuã é um lugar que... Em que horário? Rapaz, todos os horários possíveis. Porque você tem tudo lá. Tudo que você pode imaginar. É criança na rua, é música alta, é galo, Alô, trem, velho, mas enfim, essa minha experiência da quarentena, acho que de manhã cedo, antes da obra, ouço mais os pássaros, com um canto até mais bonito, menos agudo. E quando entra a obra, eu não posso falar mais nada, que é insuportável. Eu tô aqui já... insuportável. Olha aí, Napa. Eu me livrei um pouco, viu, Ana, da obra, porque depois de eu fazer quase um mês de isolamento forçado da minha família, porque eu estava rodando um longa e a gente teve que interromper, mas
as crianças e minha esposa já estavam isolados na casa de minha sogra, aí eu não queria chegar lá porque tem 2 idosos, tal. Acabei que eu fiquei mais tempo sozinho mesmo em casa, exatamente na frente, do lado e na frente dessa obra aí, dessa famosa obra do hospital. E era fatal, né? Assim, dava vontade. Eu tinha que fechar tudo em casa para conseguir ouvir meu pensamento. Era muito incômodo, né? E eu acho que por causa também da coisa da pandemia e como você falou, né? Porque a audição da gente, ela é relativa, ela não é absoluta, né? Então, assim, se a obra está misturada com o tráfego, né, você até, mas quando está ela sozinha, lá fora, um batistaca, sei lá, um caminhão, batendo não sei o quê, o cara com a serra, rapaz, você enlouquece mesmo. E aí, mas agora eu estou na casa de minha sogra, que é mais tranquilo, e agora eu só estou enfrentando o grito das crianças. Tem até uma coisa engraçada que eu vou contar sobre essa, porque assim, na realidade, são vários silêncios, né? Não tem um silêncio, né? São vários tipos de silêncio, né? A gente está sempre, o silêncio de um hospital é diferente do silêncio do parque, né? O silêncio do cemitério, sei lá. Então, eu estava em casa um dia e, claro, já acostumado com aquela coisa da obra, né? Então, para mim, tudo era obra. Todo ruído era culpa da obra, né? Tirando aqueles ruídos da vizinhança, normal, uma TV, uma música e tal. Aí, de repente, eu escutei uma serra, assim, aquela que a galera gosta de falar, maquita, né? É uma serra elétrica, né? Mas que chama pela marca, né? A maquita. Aí eu escutei um berro, assim, um grito agudo. Aí eu falei, porra, esses caras estão com essa serra onde, pelo amor de Deus? Depois que eu percebi que era uma criança dando aquele grito que entra no tímpano e sai incrível. Boca de Maquita, o menino ficou conhecido para mim como Boca de Maquita. Mas é isso, né? Onde tem atividade, tem ruído. Então, voltando a falar dessa coisa do isolamento, hoje talvez a gente possa prestar mais atenção aos sons que cercam a gente em casa, né, nas nossas residências, porque o que está fora tem menos atividade, aí a gente começa a prestar atenção mais nas atividades. Então, hoje eu gostaria muito de gravar uma entrevista perto do mar, porque eu sei que a área vai estar, né, vazia, vai ter aquele ruidinho do mar, legal. Mas aí, voltando a falar, uma vez eu estava fazendo uma série de mini-docs para uma empresa aí de alta tecnologia, de saúde e tal. E aí eu tive a sorte de trabalhar na fotografia, quem estava fazendo a direção era o Farcas, né? Aí a gente estava no Porto da Barra, numa segunda à tarde. Eles escolheram a segunda à tarde justamente para ser mais tranquilo, assim, tal. Mas estava um inferno o Porto da Barra. Estava um inferno. Eu tinha uma entrevista e tal. Aí o Farcas chegou para mim e falou assim, Napoleão, essa porra desse Porto da Barra é mais barulhento do que a Paulista. Você é um masoquista. Não dá para trabalhar com som em Salvador. E é tipo cachoeira, né? Tem locais que você tem que levantar a mão. Trabalhar lá em São Paulo, sabia? Porque os ruídos eles são mais. Aqui não, e aí você fica pois doido. É. Você tem uma massa homogênea, né? Uma cama, faz uma cama. É uma cama, e aí para tratar é melhor, né? Na pós-produção é show de bola, agora tem uma obra só. O problema do ruído da gente, assim, para quem trabalha com som direto, não é só um ruído com um volume mais alto, né, muito alto, assim, que atrapalha a inteligibilidade. São ruídos que às vezes distraem. Então, como a Ana falou, se você tem aquela cama, mas que ela fica contínua ali, beleza. Mas se de repente aí é um cara que grita no carro do ovo, um cara que liga uma música, um não sei o que sabe, aí você começa a se distrair. Isso para quem está assistindo é horrível, né? Cachoeira ainda tem uma clássica. Não, tem uma clássica lá, você sabe qual é, né? O féretro sairá da capela. Essa é de matar. Você está dando aula e passa aquele anúncio de enterro. Pois é. A família de fulano e tal.
completa. Hoje toda cidadezinha, quer dizer, a falta de uso dos nossos velhos jumentos, os jegues, né? Hoje todo mundo tem moto, né? Quem tem mais jegue, cavalo? É moto. Agora é o seguinte, a gente está precisando falar uma coisa, né? A gente está metendo pau em Cachoeira, que é uma cidade que eu adoro, e que eu adorei ser professor da UFRB e passar 3 anos lá. Eu acho que aprendi muito, muito, vendo o que aconteceu naquela instituição, naquele período. Me marcou minha vida, meu coração político para sempre. Mas falemos disso em outro momento. Tenho muitos amigos, adoro os professores, adoro todo mundo, adoro o curso. Sabe? Pô, Cachoeira é show de bola. Mas é barulhento. Mas é barulhento. Mas é barulhento. Olha só. Quer falar, Ana? Não, pode falar. Não. Eu ia ter um falar, mas está de boa. Já falamos bastante. Eu queria passar aqui, propor agora para a gente rodar um pouco sobre, já mais diretamente, né, o que aconteceu na vida profissional de vocês como técnico e pós-produção, no caso do Napoleão, e também na nossa vida no ensino, Marina, né? Mas, de repente, a gente pode pegar esse módulo do ensino e botar mais para frente e agora falar mais dessa coisa, né? O que está acontecendo com esses profissionais. Nós sabemos que é todo o setor cultural, não é só o setor cultural, né? Atinge a todos, menos vendedor de álcool gel e de máscara e tal, respirador e tal. Entendeu? Tem categorias. Houve um aumento das vendas dos supermercados, alimentos, tudo isso, né? Mas, de qualquer forma, todos os setores estão tentando se adaptar. Mas esse caso específico, cada um com as suas especificidades. No nosso caso, né, no caso de vocês mais especificamente, eu queria saber como é que vinha, antes da epidemia, como é que já estava a situação do trabalho do audiovisual, né? Principalmente o ritmo de trabalho de vocês, imediatamente anterior à epidemia, e num período anterior também, né? Eu sei que houve um momento de pujança na produção audiovisual local, né? Depois houve um momento de declínio, e nesse momento de declínio vem a pancada da pandemia. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Queridos. Vai, Ana, Fala aí. vai. Eu vou ficar chorando minhas miguelas aqui. Chora. Ora. Ano passado, no começo do ano passado, a gente já ficou com muito medo, né? Porque o cinema veio nessa decadência que a gente está vendo aí, de liberação de verba, Ancine decadente. Então, ano passado, a gente já começou o ano com medo como profissional. Mas as minhas expectativas, que eram ruins, não foram tão ruins assim. Eu trabalhei razoavelmente bem, quer dizer, trabalhei o ano inteiro, até dezembro. Mas, claro, sempre com aquele medo, né? Tipo, se eu sair daqui, será que eu posso pegar isso? Porque antes você podia até dar uma escolhida, né? Aí, nesse momento, você estava meio assim, tipo, deixa eu segurar isso aqui que vai me... Enfim, então, assim, eu acho que a gente já vinha caminhando há um ano, um pouco mais, talvez, mas há um ano com essa decadência da Ancine e tudo. E aí, quando veio a pandemia, assim, Napa faz pós, eu não faço, né? Então, tipo, você não tem de onde tirar, né? Porque tudo parou, você não trabalha, então eu só né? Só trabalho. Eu não tenho de onde tirar, hein? Enfim. Eu acho que várias pessoas dentro da arte estão passando por isso, não sou só eu, né? Ontem foi aprovada a PL no Senado, graças a Deus, é um auxílio, é pouco, mas é um auxílio. Uhum. Com certeza deve ter gente precisando mais que eu, não sei até quando, de repente eu vou ser essa pessoa daqui 2 meses, né? Enfim, é complicado, viu? Complicado. É muito complicado, vou te falar. Você que vive de som e sendo técnico, não só de som, complicadíssimo, porque você não trabalhar, você não come. Então, é isso aí, cara. O que a gente está passando agora é isso. Aí a Ancine, que poderia estar ajudando mais, né? Porque está cheio de verba parada, enfim.
podia estar dando auxílios, né? Ela só pensa em prorrogar prazo, mas as coisas emergenciais que ela devia estar batalhando hoje, ela não está, entendeu? Então, assim, a gente foi meio que jogado às traças. Graças a Deus, aqui na Bahia, em Salvador, criou-se um movimento e tivemos ajuda de deputados e tal. Mas se dependesse da nossa agência mesmo, a gente estava ferrado e mal pago. Então, é isso. É impossível não tocar nesse assunto, né? Na verdade, há um projeto de destruição do meio cultural em andamento, né? Em o que está acontecendo com a Cinemateca Brasileira, gente, é a nossa memória. A nossa memória, é a memória audiovisual. Isso é uma coisa de uma relevância. Tem um trabalho maravilhoso que está sendo feito na Federal Fluminense com Rafael de Luna, João Luiz, articulado com o mundo inteiro. As cinematecas latino-americanas, que são um organismo também, estão se manifestando, lutando, tentando impedir que isso vá embora. É a Cinemateca, é a Ancine, é o teatro, enfim, são todos os setores, né? A gente sabe. É uma pancada forte. Porque não é só a epidemia, né? Não é só a epidemia. Há um ataque à produção de cultura, né? Drenar todos os recursos ou direcionar para um tipo de produto. É isso que eu ia falar, Guilherme. É porque, na real, o que a gente tem é isso, né? É uma política mesmo de destruição da cultura em benefício de um discurso ideológico bem definido. A verdade é essa, a gente vê que nada é por acaso. Então, a gente está vendo agora e está sofrendo agora, junto com essa escolha política, um problema que, claro, ninguém tem controle, que foi o surgimento dessa pandemia. Mas óbvio que você não tem controle com o surgimento, mas você tem como mitigar, minimizar os efeitos disso se houver uma política pró, né? As pessoas, óbvio, a obrigação dos representantes do governo é essa, né? Então, assim, a gente percebe que não existe uma preocupação. Como a Ana falou, fomos jogados ao nada. A gente está órfão total, cada um tentando se apoiar no outro, tentando se organizar. Isso é uma falha também, eu acho, né? Talvez essa falta de organização, né, que a gente sempre reclama, não, a gente tem que ser mais unido, mais organizado. Um dia tem a gota d'água, né, e talvez a gota d'água tenha chegado com essa pandemia, né, que atingiu todo o mercado de tudo, e o mercado de produção audiovisual, a gente sabe o que está acontecendo. Eu me considero um privilegiado porque eu ainda estou colhendo frutos da coisa da pós-produção, né? Coisa que foi feita anteriormente e agora está em fase de finalização. Mas, como a Ana falou, ela disse, pô, daqui a 2 meses eu não sei. Eu tenho meu prazo também, quer dizer, quando chegar dezembro eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque não vai ter mais nada produzido, tudo está entregue, e aí a gente eu vou estar nessa situação de... Então, essa gordurinha que eu tenho, ela também tem prazo, né? E a gente tem que se mover para tentar fazer a coisa andar, né? De alguma forma. E de forma responsável, não pode também sair produzindo de qualquer jeito, porque a saúde está aí. Então, é uma enrascada que é preciso colocar a mente para pensar, ser muito unido, discutir bastante as coisas, para a gente tentar minimizar o que está acontecendo. O dano, é porque essa coisa da captação de som direto, né? Não só, set de filmagem. Certo. Quando é que vai se voltar a produzir? Eu não sei se vocês estão acompanhando, os Estados Unidos estão com um processo de abertura agora, né? Isso. Mas, primeiro uma pergunta, eu não tenho certeza, toda a produção audiovisual foi suspensa no Brasil, né? Até telenovela, ninguém está fazendo nada, que eu saiba. A Globo suspendeu, né? Durante um tempo. Até onde eu sei, nada de novo está sendo produzido além do que é jornalismo e, né? Claro, essencial. Para governo, essas coisas, né? Exato. Mas assim, eu pouquíssimas pessoas dentro do estúdio. O set de filmagem, eu ia usar uma palavra meio... Não é porque seja promíscuo, mas foi a palavra que me veio. Mas é sujo.
por mais que você limpe, é um lugar sujo, as pessoas andam, o cabo roça pelo chão, aquela coisa, principalmente essa coisa de quem lida com esses materiais, né? Com o microfone, pega o microfone, bota o microfone, tira. A gente vai falar mais tarde também um pouco, sabe, logo na sequência sobre isso também, que é como será quando isso passar, porque o corona não vai embora. Né? Quando passar esse pico, esse momento de crise, como é que vamos voltar a filmar? Como é que vai se voltar a captação? Nós estivemos conversando sobre isso aqui nas nossas conversas preliminares. Né? Tem algumas coisas interessantes que eu acho que tanto o Napoleão, Marina, também, se quiser falar sobre isso. Né, Marina? Não vai ter mais lapela, né, Marina? Você não vai poder botar um microfone de lapela em alguém, porque tem que chegar muito perto, tocar na pessoa. Uma série de condutas, um novo protocolo para trabalhar. Isso também não vai ser... Né? Um protocolo de segurança, parece que foi vazado aí. Eu não cheguei a ler, não sei se alguém de vocês leram, fizeram um protocolo, mas ainda não foi publicado oficialmente, né? Então, nele provavelmente tem esses... o que fazer, né? Assim, no caso de cabo, como limpar, deve ter algum desses... Tudo. A higiene... chegaram a ver alguma coisa, discutir sobre isso, assim. Ana chegou em... Eu recebi informações diretamente de Ana. Foi a primeira pessoa que... Quer falar, Ana? Aí? Na verdade, eu estou acompanhando bem esse negócio do protocolo, né? Foi um protocolo que eles juntaram todos os sindicatos e profissionais, né, para ouvir cada um, sabe? Do Brasil? No Brasil. Assim, o mundo todo está se fazendo. Hoje 11 países já liberaram para filmagem, com protocolos, entendeu? Portugal, Inglaterra, Espanha, vários outros. E aqui se fez esse protocolo que vazou ontem, mas não é o protocolo definitivo, eu acho. Porque também nem pode ser, né? Porque, primeiro, a gente nunca passou por isso, então não pode ser nada definitivo, né? E aí, muita coisa vai mudar, né? Então, já começa o discurso de apertar para o profissional, por exemplo, porque você vai ter que gastar com muitas outras coisas. Você vai ter que ter um profissional de saúde no set, uma pessoa que vai ser tipo um mandante, sei lá, que vai ficar no pé de todo mundo ali, né? Vai ter um carro para emergência, né? Tipo ambulância, né? Alimentação se muda. E assim, no som foi muito discutida essa coisa do lapela. Por quê? Como é que você tira uma lapela de uma pessoa suada para botar em outra? Você ainda usa aquela faixa nojenta, né? Eu acho eu botaria em mim. Enfim, então assim, isso vai fazer o quê? A gente vai ter que fechar o quadro, vai ter que trabalhar com 2 booms, vai ter que começar a trabalhar com boom. O que eu acho incrível, né? Porque eu sou a favor do boom. Corta a lapela, cara. Eu acho que a coisa que mais faz a gente sofrer dentro de um set de filmagem é o lapela, cara. Mais do que o som externo é o lapela. É impressionante, cara. A frequência, ruído de transmissão. A roupa, aí faz ruído, aí o cara quer abrir o padrão, entendeu? E aí você não consegue chegar com seus microfones, só depende daquela porcaria desse tamanhozinho. Enfim. Eu tenho duas coisas para falar com isso que a Ana disse, que o que mais faz a gente sofrer no set, né, como técnico de som, é o lapela. Desculpa te interromper assim, mas para não perder, que primeiro, né? O lapela em si, ele é feito... É que nem a motocicleta, né? A motocicleta é feita para cair. A gente fica, né? A gente deixa ela, né, por teimosia. Se largar, cai. O lapela, ele é feito para roçar, para raspar na roupa. Porque, na verdade, é isso, né? Ele é feito para... Quer dizer, você colocar por dentro da roupa, é feito para roçar. Então, eu costumo chamar o lapela, não tem aquelas coisas fáceis, chama plug and play, né? Eu chamo lapela de put and pray. Tem que rezar. Você bota e reza. Né? Então, claro que com a experiência a gente vai cada vez melhorando a técnica e descobrindo, mas é foda.
E a outra coisa é assim, é que ninguém se preocupa mais, né? Assim, tipo, vamos gravar com 3 câmeras, uma super geralzão assim, para o master, outra, porque o lapela vai resolver. Você não precisa, quer dizer, as pessoas começaram a achar que o boom era para fazer uma cobertura. Não, o boom, bota aí o boom de segurança, olha só, boom de segurança. Burrice, né? Até E a não é, né? sonoridade, né? Outra coisa. Não é. A segurança é o lapela. É para se você perder o eixo um pouquinho, você vai lá no lapela, pega um pouquinho dele, né? Tal. Então, são essas duas coisas que acontecem, né? Quer dizer, você não tem tanto controle sobre o lapela, por 1000 coisas que a Ana já falou. Ele roça, ele sua, uma gota de suor numa cápsula de um lapela, acabou o som, você vai ter que limpar, botar em álcool isopropílico, 1000 coisas, ou água. A faixa fica suada, né? Quer dizer, mesmo sem a pandemia, isso já é meio nojentinho, né? Agora, com a pandemia, aí já fica inviável, né? Então, dessa conversa toda, eu deduzo que vocês estão adorando as consequências da pandemia sobre o lapela. Ainda não sei. Ainda não, né? Vamos ver como é que o diretor vai se comportar, entendeu? Entendi. Depende do diretor. Porque, na da verdade, sonoridade, né? Também eu li o protocolo brasileiro, né? Eu li o protocolo brasileiro e tenho acompanhado os protocolos. Quer dizer, não existe um protocolo, né? Cada país lança o seu, tal. Então, assim, eu dei uma olhada nos protocolos europeus, por exemplo, que eu acho que foram os primeiros, talvez, né, Ana, a liberarem. Aí eu li alguns, né? Então, assim, não está proibido usar o lapela, não, viu, gente? Não é que, não, ninguém vai usar o lapela, não é isso. É que o lapela só vai ser usado se não tiver outro jeito. E com todo um cuidado, você não tira um lapela e coloca outra pessoa jamais, nem o transmissor, nem a faixa, né? Você tem que passar por um processo de higienização, desinfecção. Isso demanda tempo, né? Desgasta também mais, a gente pensa que não, mas desgasta mais o equipamento, passar por isso. Imagine, cada vez que você tira uma lapela de uma pessoa, você tem que limpar e tal. Outra coisa, não deve trocar, né? Ou seja, aquele kitzinho, aquele microfone com aquele transmissor é daquela pessoa, então fica sempre com aquela pessoa. Separa, marca-se, para que você tenha certeza de que isso não está indo para um outro ator. Né? Então, agora é engraçado. Eu ia fazer um filme que tem 17 atores em quadro. Aí você fala assim, vou fazer um custo menor. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que alugar 17 lapelas para cada ator? Exato. Não vai, né? Você vai ter que, fechar seu quadrinho e fazer esse filmezinho, Aí, é isso. Eu acho que a gente deveria ter mais booms no set. Um primeiro, um segundo, um terceiro. Claro. Isso. Não é? Claro. Porque, por mim, eu acho muito mais legal que você tenha mais uma pessoa na equipe aprendendo, se desenvolvendo e dando, do que você simplesmente ter dinheiro, ter poder econômico, compra a lapela, bota em todo mundo e fica lá, né? Quer dizer, até como uma forma de você horizontalizar o dinheiro que é pouco, é uma pessoa a mais que está trabalhando, com todo o protocolo, com todo o cuidado, mas tem lá um segundo boom, que às vezes a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, um segundo boom, sabe? Um terceiro, terceiro é como se você estivesse pedindo para ser sócio do filme. Entendeu? Não, aí você quer ser sócio do filme, né? Então a gente mas a gente vai sofrer, né? Tá ligado, né? Porque sabe que o som vai sofrer, porque o cara vai olhar e vai falar assim, essa cena tem 2 booms. Bota aí no seu lombo e não faça seu boom, não. Exatamente. Olha só, uma coisa que a gente estava conversando é que, da nossa conversa preliminar, né, eu acho que vocês falaram, me corrija se eu estiver errado, que a exigência, não só a exigência, como a descoberta da necessidade, da importância de um som direto de qualidade, com um bom equipamento, ela não existia, ela passou a existir e já vem caindo de novo, por conta de uma questão orçamentária, digamos assim, né? Enxuga verbo, enxuga onde?
né? E começa-se a ter uma atitude, voltaram a um momento anterior, onde a questão do som era mais, digamos, relapsa, é uma palavra forte, né? Mais descuidada. Não era tão, Mais sabe, frouxa. Mais frouxa. frouxa. Faz frouxo. Frouxa. Mas aí, né? De repente, não, houve uma. Isso é evidente, né? Houve uma recente profissionalização, digamos, de 2000 para cá, talvez, pouco mais. De 2000, por aí, de 2000 para cá, esses últimos 20 anos, o mercado cresceu muito. Claro que houve. Aí entra também as faculdades, né? Tanto as faculdades particulares quanto as públicas, né? Que houve muito mais acesso ao equipamento, que isso é um ponto para a gente falar no próximo tema, Marina. Os alunos só têm acesso ao equipamento para aprendizagem na universidade, porque os equipamentos são caros, etc. Isso a gente fala mais para frente aqui com a Marina. Mas eu queria fazer... Deixa eu falar só uma coisa que eu não aguentei agora, desculpa, gente. Por favor. Você falou a coisa do equipamento que é caro, né? Hoje eu estava dando aquela minha lida nas notícias, assim, eu vi que o governo quer diminuir ou zerar, alguma coisa assim, os impostos sobre as armas importadas. Entendeu? Agora, se a gente vai comprar um equipamento para trabalhar, para gerar renda, para gerar tributo, os impostos são muito altos e não são equipamentos fabricados no Brasil. Você não está acabando com a indústria nacional, porque a indústria nacional não por enquanto, pode ser que no futuro produza, mas por enquanto não produz. Então, é nessa hora que a gente fala do que é uma política realmente de pensar em trabalho, em cultura, sabe? Por que não desonerar as pessoas que fazem produção audiovisual? E no caso dos técnicos de som, eu acho que a maioria, 99%, possuem seus equipamentos, né? Câmera, lentes, tal, até é fácil de alugar, mas assim, não é tão fácil você alugar gravador, microfone, lapela, não é tão fácil. Mas desculpa, é só para falar das armas. Vai ser mais fácil comprar arma, porque vai estar mais barato. Rapidinho, que você falou, pô, técnico de som tem esse equipamento, né? Isso é fato, né? E você ainda leva a claquete eletrônica, cara, que custa 5.000. Aí outro dia eu falei assim, o cara, você tem claquete, para mim quebrou, e quebrou mesmo. Um assistente de câmera deixou quebrar. Aí ele falou, pô, mas tem. Eu falei, vem cá, meu nome vai nela? Então não vou levar nada. Se meu nome for, eu levo, tá? Mas se não for... se não for... Não, mas é isso mesmo, eu gosto desse clima. Nosso clima tem que ser esse mesmo. O que você falou também, Napoleão, é importante, porque eu recomendo muito que seja assistida a um outro programa, o programa anterior, se eu não me engano, é o segundo programa dessa série, um programa com o professor Sérgio Sobreira, a professora Renata Rocha, Tiago Tradi, que é um produtor musical também da área. É batera dos ótimo baterista, ótimo. Pois é, eles falando sobre essa questão da crise na cultura, de um modo geral, e a gente sabe, né, a quantidade de dinheiro e de emprego e de trabalho que circula em torno do campo da produção cultural, né, é uma coisa que rende muito trabalho. Ela está sendo atacada por um viés ideológico infantil, né, porque por pessoas que estão na Guerra Fria até hoje, né, sabe, uma cegueira total, completa, né, pessoas que não fazem ideia do que significa aquilo, nem do ponto de vista que interessa aos setores financeiros. Dinheiro, cara. Sim. Cultura gera dinheiro, gera recursos, gera emprego, né, independente de tintas ideológicas e tal. É isso. E aí o cara prefere comprar arma, né? Facilitar, né? Isso é uma coisa que não é nova, né? Nunca vi diferente no Brasil. Talvez tenha havido alguma coisa ali na era Collor e tal, da coisa das importações, mas eu não sei direito, não vou falar sobre isso. Eu sei que sempre foi caríssimo comprar instrumentos musicais, né? Não violão, o Brasil tem excelentes violões, cavaquinhos e tal, tem os luthiers que fazem excelentes instrumentos, guitarras, baixos, guitarra baiana, tudo isso,
né? Mas a gente não tem teclados, a gente não tem as cordas, vêm de fora, as tarraxas vêm de fora. O Esses luthiers... eletrônico, né? A O parte eletrônico. eletrônica, e o que é eletrônico da música, o Pois é. instrumento, o mixer, uma mesa de sons, processadores, tudo isso que para a gente que trabalha com a gravação para cinema também é tudo eletrônico, óbvio, são microfones, gravadores, né? Transmissores sem fio. Baterias. Isso nunca foi desonerado. Ela fala no varejo, baterias, caríssimo, né? Bateria caríssimo. Caríssimo, né? Caríssimo. E isso, é claro, é uma maneira de você estrangular um setor. E é lógico que isso são interesses externos, não há nenhum interesse que os países periféricos produzam. Né? No periférico não é uma palavra muito feliz, não, né? Mas o que não está nos grandes centros produtores, que é os Estados Unidos, né? Basicamente. Né? Para eles é interessante que haja esse imposto, que fique caro para nós comprar. Você imagina, eu sempre falava isso, né? Imagina se você passa de helicóptero na favela, entendeu? E joga 40 baixo Fender lá. Passa 5 anos, você vai ver que ele está tocando aquilo. Claro. Está cheio de músico. Não, mas o cara não pode comprar um instrumento. Ele fala, porra, mas esse baixista americano, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, do cinema nas aldeias, né, digamos. Isso. Quer dizer, você apresenta para aquela comunidade as ferramentas tecnológicas para eles se representarem. Porra, você está dando a possibilidade de você ter um registro de qualidade, um registro que vai ficar para a eternidade, né, daquele momento histórico. Isso é importantíssimo. Pô, você tem, eu penso o seguinte, existe uma ideologia que é essa que a gente está discutindo agora, de estrangulamento da cultura. Existe, parece também, uma coisa da usura do capitalista, desse mal capitalista, sabe, de querer ganhar quando você compra. Porra, mas quando você compra um equipamento desse, você vai trabalhar. Cada trabalhinho que você faz, você emite uma nota. Então, você está gerando, né, riqueza, tributos para o país. Não é bem melhor que seja assim, que você facilite a compra desses equipamentos, que as pessoas trabalhem cada vez mais, que emitam cada vez mais notinhas fiscais e que esse dinheiro circule. Isso é meio óbvio, né? Não precisa a gente ficar agora... Não vou nem ficar... Ainda mais agora, né, porque a gente virou empresa, né? Pois é, ainda tem isso. Somos empresa. Né? Somos empresa há 1 ano. Fomos obrigados. E agora a gente não tem nem de onde tirar para pagar a empresa, né? Mas os impostos continuam a ser cobrados ou foram suspensos? O TFF está aí, tá? Tem R$2.000. movimento agora para suspensão do TFF, né? Mas até agora está tudo... Tem que pagar. TFF é o quê? Tarifa... Como é? Taxa de não sei o que de funcionamento, não é? E a gente nem funciona, gente. Como é que é? A gente está parado. Está sem funcionar. Agora você pegou o nicho aí, a gente foi para outro rumo, né? Porque você estava falando da precarização do som dentro do... Não era isso? A culpa foi minha, volta aí, a culpa foi minha, volta. Rewind. Volta daquele kill. É isso. Não, pode nem voltar, sei lá, também. Vai embora, já foi. Não, mas era isso, né? Porque eu sei que eu vi com muito bons olhos, tanto do ponto de vista da formação, surgiu a formação, né? Nicolas Halila na FTC, depois Marcelo Medeiros na Jorge Amado, né? Depois na UFRB, depois na UFBA, em Vitória da Conquista, vários polos, com o Glauber Lacerda, lá, professor, que é meu doutorando agora, criatura maravilhosa e tal, podia, inclusive, estar aqui com a gente. Mas aí eu acho que ia ficar 3 homens e 2 mulheres, ia ficar complicado. Mas, enfim, isso a gente viu emergir essa força, no sentido de uma qualidade, do cuidado, do profissionalismo e tal. E, a partir de 2016, mais ou menos, isso começa a ser ameaçado de novo, a um retorno a uma precariedade. Capta aí, pega o som aí. Eu tenho receio de que isso aconteça. Não sei se vocês também, mas eu acho que sim, né? Eu acho que na ponta mesmo, assim, nas produções de ponta,
Não, né? Isso não vai acontecer, mas a produção de ponta sempre teve as melhores É. condições, né? O que a gente gostaria que acontecesse, e realmente estava acontecendo, é que todas as produções, mesmo as que tivessem menos recursos, mas elas tivessem primeiro a consciência de que é preciso ter um profissional de som, primeiro isso, né? Responsável e dedicado, criativo, né? Para estar ali discutindo e ajudando, porque, claro, criação coletiva é um processo de muita gente. E depois ter verba para pagar esse cara, essa moça, esse jovem, esse idoso, que nem eu já, para, né? Um jovem, uma jovem, uma idosa. Não, você, Ana, você acabou de fazer 30 anos agora, seu aniversário, eu lembro. Tô Deus, idosa, rapaz, você é doida. para com isso. Então é isso, né? Quer dizer, primeiro a consciência da importância de alguém dedicado ao som do projeto, do produto. E depois, como vamos remunerar dignamente essa pessoa ou essa equipe, né? Então a tendência era, a gente vinha nessa tendência assim de pequenas produções mais preocupadas, bom, ganhando mais ou menos, né? Até porque a gente conseguiu, assim, como técnico, assim, mostrar, por exemplo, você faz um documentário. Uma coisa é você pegar uma pessoa que vai gravar o seu documentário. Outra coisa vai ser uma pessoa que entende o seu documentário. Então, assim, quando eu trabalho com as pessoas, por exemplo, eu falo, não corta não. Agora que o cara pegou naquilo que você quer, eu faço assim, cara. Tá entendendo? Porque eu estou ligado em todo o movimento e o pensamento da cabeça do diretor. Então, ser um técnico, ser um diretor de som, não é só você estar lá. E isso a gente estava conseguindo chegar, como o Napoleão falou aí, entendeu? Mostrar que a gente está ali só para gravar, entendeu? Isso é a dimensão artística do trabalho. Foi isso que foi construído. Não só a questão técnica ou equipamento, estão sendo construídos artistas de som. Como saiu na sua, embaixo no card, saiu no nome do Napoleão. Mas é isso. É na artista. Vocês todos são demais. Todos nós. Não, mas você vê nos Estados Unidos, né, que tem o cara que acompanha a leitura do roteiro, velho. Porque, pois é. Através do som, cara. Claro. Ele vai ler o roteiro através. Isso ajuda ao cara que vai gastar menos até na imagem, entendeu? Porque aí não precisa entrar em imagem, não precisa de diálogo, não tem tempo. Ali você só tem som, entendeu? Pois é. E isso a gente tinha conquistado, podia até ter, né? Eu gostaria muito de fazer um negócio desse na minha vida, entendeu? Acompanhar todo o processo, acho. Do filme. Isso é importante também na dimensão da música. Né? Quando você participa, não é chamado no final do filme para fazer a música para um filme, mas participa de todos os processos, vai se entranhando da obra, né? Testando possibilidades até chegar a um resultado bacana e artisticamente bem sucedido. Eu queria passar um pouco agora para o lado do ensino também e da pesquisa, né? Como uma preocupação que eu tenho, vou introduzir rapidamente isso, Marina, é que a parte prática eu não tenho a menor ideia de como vai ser resolvida, né? Para mim, especialmente. Estou ali na meiuca dos 60. Eu não me imagino em uma sala de aula passando o microfone de mão em mão. Tá? A minha sala de aula é uma bagunça, assim, entre aspas. Né? Chega um momento que fica uma bagunça, né? De equipamentos, todo mundo manuseia. Aquilo tem que ser a única maneira, isso é claro, né? A única maneira de aprender a gravar é gravando. Não existe outro modo. Né? Não tem um tutorial, é muito difícil, pode ser que venha a ser produzida alguma coisa nesse nível. Então, a parte teórica do som, artística, estética, discutir, analisar um filme, né, propor esse tipo de exercício, fazer leituras, ler os manuais, tudo certo. Mas se a pessoa não tem um microfone, grava com seu celular, ok, é possível. Aliás, você já deve ter sido surpreendidos por gravações em celular, né? Com uma qualidade que você fica assim, meu Deus, o que é isso? Vou te falar, vou falar agora uma coisa para você. Eu estou produzindo, quer dizer,
produzindo material que tem que ser produzido nesse momento. Uhum. E uma parte foi gravada no celular. Acredito. Claro que eu tive que ensinar a melhor forma Aham. de gravar no vamos gravar celular. assim, tal, escolha o melhor lugar da sua casa, a distância, tal, mas foi gravado no celular. E foi para o ar. Tá, bacana. Eu vi Vai também. para o cinema, mas Como é? tem essa qualidade, né? Vai para o É cinema. porque você sabe para onde vai, né? Exato. Uma Você coisa sabe fica para onde pra... vai. Ó, isso daqui é uma animação, é uma dublagem, porque na verdade foi uma dublagem para uma animação que vai para a web. Ok. Então você sabe, ó, rola, dá para Para fazer. cinema não. Agora, Pra no cinema não sentido. dá. Para cinema não dá. Agora, Então, de alguma agora como é que vai ensinar isso? Pois é, a questão do ensino vai ter que ser. Não tem como. Né? Quanto é que está um Rhodes? Como é o nome da especificação daquele que a NTG3? Quanto é que está um NTG3? Entendeu? Quem é que pode comprar um NTG3? E não é o top, é o do meio, né? O meio do baba ali, aquele cara joga o Dunga na cabeça de ar. Entendeu? É bom e tal. Quanto é que está um negócio desse? Deve estar perto de 3 mil, 4 mil, eu imagino. Lá, né? Lá. Pois é. Lá, aqui é outro. Porque disparou o dólar. Quando eu comprei esses microfones para a Facom dentro do meu projeto, eu cheguei a pagar menos de R$2.000 um deles, no NTG2. Tá? Depois eu botei um NTG3 um pouquinho acima, mas não chegou a 3 mil. Isso agora deve estar disparado. Né? Como é que a gente resolve isso, Marina? Eu sei que você tem tido algumas experiências interessantes, eu queria ouvir. Então, assim, uma coisa, a gente está falando agora assim, já de retorno, né? Já é fora do isolamento, assim. Não, exato, porque no isolamento, desculpe, no isolamento, eu tentei fazer algumas atividades com a turma, não com o grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa está funcionando. No início do isolamento, ainda por e-mail, né? Passava umas atividades por e-mail, mas o retorno foi sendo pequeno e diminuindo, até que parou. É uma situação muito difícil. Né? Então você conseguiu ainda dar as aulas? Não, duas aulas. Não, aula não, dei nenhuma. Não tive aula. Eu dei as 2 primeiras aulas presenciais. Presenciais, aí entrou a pandemia. Aí entrou, a UFBA suspendeu as aulas e eu tentei manter contato com a turma através de atividades, mas ainda por e-mail. Marquei uma sessão por Zoom. Eu falei, olha, no horário da aula eu vou estar aqui no Zoom, qualquer pessoa que quiser me procure e tal. Ninguém me procurou. Né? É muito difícil a situação de cada um, e isso precisa ter uma dinâmica institucional geral, né, para que, se por acaso parte da aula passar... Eu também não me imagino, gente, numa sala de aula com 40 alunos eu ali dentro. Né? Pelo menos não nesse ano. Eu ia ficar com muito medo. Sim. Né? Então, alguma solução tem que ser, não é a defesa do EAD nas escolas, de forma alguma, mas alguma solução há de ter que ser pensada. Né? Eu queria ouvir um pouco da sua experiência, Marina, nesse campo aí. Então, eu fico pensando assim, em relação ao retorno, né? Voltar fisicamente, em relação a isso. Eu penso que a gente vai ter que também, na universidade e nas escolas de audiovisual, ler esse protocolo de segurança também e trazer ele para a sala de aula também, né? O que for sair, assim, quais cuidados, né, que deve ser tomado. E o que eu vejo é tentar trazer isso para a sala de aula, porque os alunos não ter o contato com equipamento, assim, eu acho que fica uma lacuna muito grande, assim, né, no ensino de som. Quase irrecuperável, né? Quase irrecuperável, né? Exato, e rever, assim...
Porque é o momento em que eles têm acesso às máquinas, né, às coisas, aos equipamentos. Exato, e eu acho que rever também horários de turma, uma coisa que eu já fazia na UFRB, porque agora eu estou afastada, eu não estou dando aula lá, mas uma coisa que eu fazia já era dividir a turma também em horários, assim, de tal hora a tal hora, um grupo vai, porque tem hora que são vários alunos e você não tem como dar atenção para todo mundo, né? Exatamente, ficou uma loucura, assim, na sala. Então, procurava dividir para ver se conseguia atender todo mundo. Então, acho que vai ter que ser revisto isso, esses horários, uma divisão maior, não tá Turmas dividir menores. as turmas menores nessas aulas práticas, né? Se conseguir a universidade tiver como, ninguém sabe como é que a universidade também vai estar, se vai ter recurso, se não, né? Isso é muito muito complicado, porque é uma incerteza, né, assim, que cobre a gente fica sem saber. Assim, claro que a É gente não sabe verdade. o futuro, mas é mais incerto do que já é, né? E assim, eu acho que esse protocolo pode ser uma das saídas também para Para pensar aula, assim, para para sala de aula, aula. É. para Eu sala de acho. aula. Uhum. E como limpar o equipamento, como o fone também, eu fico pensando, o fone de ouvido, talvez, não sei se o aluno que puder ter o seu fone, levar, né? Lá mesmo na UFRB, a gente via assim, que tinha uns fones que eram bem, já ninguém tinha coragem nem colocar no ouvido. Eu sei. Porque é muito uso também, né, É desses claro, é claro. equipamentos. Então, pensar assim, né, não sei se talvez colocar algo cobrindo o equipamento, né, enfim. Mas durante o isolamento, como eu estou afastada, então o que eu estou tendo contato é com o pessoal do projeto do Laboratório de Experimentação Sonora, né, o Sonatório. E o que a gente tem feito, assim, lá em Cachoeira, a gente fazia várias oficinas de som, a gente fazia performance audiovisual, a gente tinha uma orquestra lá de laptop, que fazia o som em tempo real dos filmes, né, usando mais o live cinema, né, o cinema ao vivo. E aí, nesse momento, assim, que acabou que a UFRB também cancelou o semestre, né? E aí muitos alunos não moram, assim, não são de Cachoeira, né? Então voltaram para as cidades dos seus pais. Então, assim, tá meio que as pessoas estão isoladas em outros lugares, não estão tendo contato, né? Então, uma forma que a gente viu no projeto lá no sanatório foi cada um onde está, na cidade onde se encontra, procurar criar trilhas sonoras conjuntas, mas sem imagem, pensar só o som, né? Então, um exercício que a gente tem feito é de cada um criar uma trilha, passar para o outro fazer uma outra trilha embaixo, cada um faz uma camada, e aí depois cada um vai mixar essa camada a partir da sua escuta. Então, toda semana a gente se reúne, discute sobre o que foi que escutou, o que chamou mais atenção nessa escuta, como que fez essa mixagem, né? Porque a gente coloca todas as trilhas uma embaixo da outra, e aí o que me chama mais atenção, eu subo o volume, o que eu não quero, eu abaixo, e aí cada um vai fazendo esse trabalho e vai ter uma mixagem diferente, né? Então vai ter uma composição sonora diferente, uma trilha sonora diferente. E aí, a partir disso, a gente tem feito também... aí a gente sorteia essas mixagens e cada um vai fazer um poema, um conto a partir dessas mixagens. Depois vai fazer uma arte visual em cima dessas mixagens, dessas trilhas sonoras. E tem sido, assim, muito interessante esse trabalho, porque a gente está muito angustiado nesse momento, né? Muito sozinho também. E eu acho que isso está surgindo muito no som, né? Assim, sonoramente a gente escuta um caos, é como se a gente não tinha nenhum tema para criar essa trilha sonora. Foi meio que faz livremente o que você estiver pensando. E acabou surgindo meio que um retrato sonoro assim dessa pandemia, né?
E aí foi uma forma sonora que a gente viu de poder conversar, usando essa criação sonora coletiva, discutir sobre a escuta, né, de cada um a partir de suas aflições também. Então, acho que tem sido uma saída legal, assim, de trabalhar, de treinar a escuta, né, e a criação sonora coletiva. Certamente a gente vai ser desafiado muito no sentido da criatividade, né? De encontrar soluções. Paradigma, problema, solução. David Bohm, Baxandal. A gente tem que achar caminhos alternativos de ensino. Essa coisa que você falou agora de turmas menores já diminuiu um pouquinho o meu pânico. Entendeu? Uma coisa, você está numa turma de 30 alunos circulando o microfone, é uma coisa impensável para mim num horizonte próximo. Né? Impensável. Tenho medo. Medo mesmo. Saúde. Eu tenho que ter algum caminho. Uma turma de 5 pessoas ali mais para frente e tal, talvez seja uma coisa mais viável, né? Até 10 pessoas no máximo, que não pode ter aglomeração. Que material vocês usam para criar essas trilhas sonoras? Somente música, som gravado diretamente, efeitos eletrônicos, loops, bases? Qual é a matéria que vocês trabalham? Então, é legal você perguntar isso, porque o Sonatório, ele sempre trabalhou com material, assim, a gente pensa sempre o audiovisual possível, né? Com as ferramentas que você tem. Então, por exemplo, lá tem alguém que só tem um celular, não tem um microfone, não tem outras ferramentas, então trabalha com celular. Então, cada um fez uma trilha com o que tinha. Uma lá ela usa muito o aplicativo de celular, então ela criou a parte dela no aplicativo de celular. No aplicativo de composição? Era aplicativo de síntese sonora, que você... E aí você tem como gravar, né? Aí tem outro que tem um computador, mas não tem software pago, e a gente gosta de usar muito o Audacity e o Reaper. O Audacity porque é um software livre, né? Então, o pessoal também instala lá o Audacity, aí consegue gravar até com o próprio... Quem quer fazer headphone, faz com fone. Esse microfone aqui, né? Então, assim, como é uma experimentação também, então a gente faz uns ruídos com a voz, coisas assim. Mas, assim, não é só música, a gente procura... Tem uns... E aí vem de cada um. Tem uns que traz algo mais musical, outro traz mais com sons ambientes, uma construção de uma paisagem sonora, né? Um traz mais só voz. Então, cada um vai trazendo a sua característica, assim, que se sente mais à vontade, né? Vocês estão publicando esses resultados? Estão postando? Esse a gente ainda vai publicar, que esse a gente chama... Está em processo. Está em processo. Mas eu posso colocar aqui o site, é sonatório.org. Aí lá já tem alguns trabalhos que a gente tem feito. A gente fez umas chamadas também no ano passado, que era para pessoas do Brasil todo enviarem percursos sonoros. E aí a gente fez um álbum chamado Percursos Sonoros, está lá no site. E do final do ano passado para o começo desse ano, a gente lançou Vozes Sem Palavras, que era desafiando as pessoas a fazer uma composição sonora só com voz, mas sem o uso da palavra. Aí foi bem interessante, porque surgiu materiais assim bem diversos, vozes com efeito, vozes só com microfone sem nenhum efeito, né? Então foi bem interessante assim ter essa chamada. E tem uns trabalhos lá, posso colocar aqui o site. Bacana, interessante. Quando você fala, quem faz parte desse grupo? Cláudio Manuel? Não, então, por enquanto, como professora, só estou eu como professora, mas a gente já teve a participação de professores como o Vicente Reis, do Secult, o Guilherme Soares, do Secult também, o Vitor Valentim também, que ele deu aula em plástica sonora lá em artes visuais. Sei.
São professores do Do Secult, como é o Secult. pessoal que tem o som lá, né? Então, Tem muita gente da música no Secult, muita gente é, bacana, bacana, em Santo Amaro, né? e aí quem está fazendo maior parte agora são os alunos, alguns que já, como é um projeto de extensão, então é aberto para quem quiser participar, e aí tem os alunos que terminaram já a graduação, E continua no grupo. continuam, e é legal isso, porque mantém É. essa conexão aí, né, com a universidade, com a gente, criando junto, não é porque se formou que também vai se distanciar, né? Então a gente tem, atualmente está mais ou menos com as 10 pessoas no grupo todo. Bacana, bacana. Todo mundo da UFRB, basicamente, né? Atualmente, por enquanto, Sim. todos da UFRB ou egressos que Tá, estão entendi. lá ou egressos. Mas é egresso da UFRB. Isso. Você sabe há quanto tempo a gente está nesse papo aqui? São 4h30, então acho que já 4h45, é isso? uma hora e meia. Uma hora e meia. Será que tem alguém querendo fazer alguma pergunta, alguma coisa assim? Acho que não, né? Ô, Guilherme, deixa eu falar uma coisa aqui que... Deixa não. Deixa. Que você falou essa coisa de como ensinar os alunos à distância ou sem, né? Aham. Olha, como é que a gente ensina alguém a andar de bicicleta sem a bicicleta? Oh, meu Deus. Não tem jeito, né? Então, como é que você vai ensinar alguém a usar uma vara de boom com o microfone na ponta, manter o eixo, e equilíbrio, resistência, saber por uma lente mais ou menos quanto você pode chegar ou não, sabendo essas coisas. Então, a gente tem que pensar em minimizar os danos. Os danos. Eu acho que é isso, entendeu? Então, ninguém vai aprender a andar de bicicleta online. Eu acho que o que vai acontecer é você pegar uma aula que você tem 40 alunos e dividir essa aula em minutagem. Mas todo mundo vai precisar botar a mão na massa e se arriscar um pouquinho. Tem que colocar, não tem jeito. Aí troca a galera. É. Vai por minuto lá, de 15 e aí minutos. Tem coisas que podem até ser fáceis, né? Quer dizer, os professores eles vão chegar e dizer, gente, é o seguinte, fulano, aqui está a vara de boom, você vai usar, você mesmo vai higienizar depois, né? Você mesmo higieniza na chegada e na saída. Pronto, aí trocou. Aí a outra pessoa está vendo, já sabe? Então, quer dizer, não é que você vai eliminar totalmente os riscos de contágio. Não existe isso. Não existe isso. Né? Mas, assim, minimizar o... Né? Assim, o professor não precisa pegar no equipamento nesse momento, deixa que os alunos ali, cada um pega tal, né? Vai orientando. Hoje é fulano, 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 é fulana e fulano. São 5 pessoas hoje, a gente se encontra de tal hora a tal hora, vocês vão para... Isso me lembra também uma coisa, eu estou falando demais, né? Já vai acabar, mas só porque ontem eu vi uma live muito interessante que estava falando sobre toda a produção audiovisual, falando sobre as seguradoras, por exemplo, quer dizer, que é um novo momento para as pessoas que vão trabalhar no set, elas tenham o que a seguradora que antes sabia exatamente qual era o acidente de trabalho, o que era isso, né? A produtora responsável sabia qual era. Hoje a gente não sabe mais, né? Então, a gente está numa situação hoje muito complicada de saber exatamente aonde vai a responsabilidade e o limite de quem contrata, de quem trabalha, tal. E a nossa luta é que isso não acabe sobrando para a parte mais frágil. Essa consciência vai ter que vir desde a escola, desde a academia, para que quem tem essa oportunidade... Diga. Naka, esse negócio já está quase praticamente fechado, né? Os seguradores querem que a gente faça plano de saúde, todos nós, por nossa conta, e que a gente assuma a responsabilidade, porque eles chegaram à conclusão que o coronavírus não é acidente de trabalho, é doença. Entendeu? Então, esse é um dos maiores impasses do protocolo. Do protocolo, exatamente.
Então, É assim, mesmo, gente? Nossa. porque, na verdade, assim, eu acho que isso vai dar uma leitura dupla, né? Porque, por exemplo, as pessoas que estão expostas obrigatoriamente ao vírus, ou seja, vamos dar um exemplo bem prático, é o pessoal da área de saúde, Aham. você pode dizer claramente, olha, isso daí não é que é um acidente de trabalho, mas é funcional. É doença profissional. Profissional, porque o cara Você está está lá, exposto a está vírus. exposto, ele tem que estar exposto, né? A gente estaremos expostos também, porque ninguém sabe quem tem, quem não tem, mas o argumento deles é o seguinte, ó, porra, como é que eu vou provar que você pegou Covid nesse set e você um dia antes, sabe? Ou um dia depois, ou então assim, esse é um problema muito grave para a gente resolver, porque o protocolo, ele como é que esse protocolo resolve essa questão tão invisível e que existe, né? Tão imaterial, que é o contágio. É foda, assim, a Pois gente é. está num... Eu estou perguntando como é que um aluno também vai entrar numa faculdade e essa faculdade vai se responsabilizar? Exato. Na verdade, era isso. Eu ia falar Entendeu? disso. Quer dizer, uma turma com um professor e 5 alunos. Aí tem um aluno que se contaminou. Como foi isso? Como Mas aconteceu? é, É É, mas, muito... mas aí a gente tem as outras coisas, a mesma coisa que fosse um sarampo, né, outras doenças, né? Sim, sim. H1N1, por exemplo. Pois Tá é. aí. Então é isso. Aquela- A gente tem que tentar, eu acho que minimizar as possibilidades do contágio, né? Tentar manter um protocolo que sejam respeitados, né? Porque não adianta ter o protocolo e as pessoas, como é o isolamento social, que até hoje o Brasil não assumiu realmente o isolamento social de verdade, né? É aquela história é frouxo, tudo é muito frouxo, tudo é muito frouxo. Essa frouxidão, essa frouxura, sei lá como é que chama, acaba arriscando a vida de todo mundo. A gente está indo agora para 35 mil mortos oficiais. É uma questão de saúde seríssima. é. E a sociedade parece que não entende direito, o governo federal não entende direito, ou se FAU não quer entender. A ressaca, né? A ressaca dessa epidemia será terrível para a saúde e para o trabalho. Para a saúde, a gente vai continuar com Ah, medo, a gente vai continuar com medo. Mental, física, né? E Isso, economia. pois é. pois é. Então, A gente, o ano de 2020 realmente não adiantou pular um dia nem vestir amarelo, viu, gente? A coisa, pular um dia e vestir amarelo. não adiantou. A coisa realmente veio de um jeito... expôs, eu sempre falo que a pandemia é uma lente de aumento, né? Uma lente de aumento Perfeito. dos problemas. A gente tinha esses problemas aí e íamos desviando e trabalhando, e sobrevivendo e relevando. Mas agora chegou um momento que a gente vai ter que enfrentar mesmo. E a gente vai ter que enfrentar mesmo, não tem essa, porque depois dessa vai vir outra. E aí a gente vai ter que se adaptar, entendeu? Vai ter que ir para a sala de aula com sua máscara, com 1 metro de distância, com seu álcool em gel e lavar a mão. Porque assim, se você se conscientiza que se você pegar na vara do boom e ela estiver contaminada, se você não enfiar essa mãozinha na sua carinha, você não vai tem nada. É isso. Tá entendendo? Então, se você tiver com a sua máscara direitinho e sua mãozinha limpa, né, sem tocar em nada mesmo, de boa, gente. É isso. Então, a gente vai ter que se adaptar. Outra coisa que as produtoras têm que entender também é que o cuidado requer tempo. Você não pode ser cuidadoso com pressa. Não existe isso. É isso. Entendeu? Então, assim, se você tinha que rodar em um dia, agora vai rodar em 2 diárias, gente. Entendeu? Tem que rodar em 2 diárias. A gente está pedindo isso também, né? Foi pedido muito, porque o nível de estresse que a gente vai estar dentro do set é dobrado. Exatamente. Então, me pediu muito para que as diárias caíssem para 8 horas. Pois é, uma coisa que, na verdade, eu acho que há algum tempo já deveria ter acontecido, né? Muitos anos. Mas isso requer muito mais grana, né, velho? Pois é. Então, ou seja, eu acho que, assim, o anunciante vai ter que se conscientizar, ou sei lá, a produtora, o veículo, todo mundo vai ter que se conscientizar e a gente tem que entender que o modo de produzir as coisas
Vai mudar mudar. mesmo, vai mudar. Ou então a gente vai fingir que nada aconteceu e vai ser uma merda. A forma de vida, de viver já vai ser diferente, né? Aí na rua eu mesma, quando eu vou deixar o lixo aqui, encontrar alguém, eu já, mesmo com máscara, já fico, né? Você já carrega uma tensão assim no corpo. Olha, se acontece isso com vocês. Eu vi no jornal uma cidadezinha, não lembro exatamente qual é, uma cidadezinha do interior, que a prefeitura tomou uma medida que eu achei interessante. Ela falou assim: olha, agora pedestre tem mão. Quem sobe a rua vai por esse passeio aqui. Quem desce vai pelo... Então, assim, para você não ficar dando encontrão, respirando na cara do outro, sabe? Então, você fica pensando assim, vai mudar muita coisa. Não sei se isso vai dar certo, se fica, não fica, mas vai mudar muita coisa. Agora, para mim, o essencial na produção audiovisual é que as pessoas agora têm que ter mais tempo para poder cuidar de si e do outro. Ou seja, essa pressa louca, vamos segurar a onda. E que as diárias sejam menores, menos horas, para você poder ter saúde mental para no outro dia enfrentar de novo e no outro dia enfrentar de novo, sabe? É capaz dos roteiros ficarem melhores, hein? É verdade. Mas diálogo ruim. Tem que melhorar. Olha só, gente. Nós temos mais 5 minutos só, é só uma rodada, e depois passar a palavra para a professora Suzana, que ela dá alguns informes no final da transmissão. É isso, eu quero agradecer muito a vocês, foi muito divertido, gosto sempre de encontrá-los, mais uma vez. Em breve, rapaz, você sabe que eu sonhei hoje que estava apertando a mão das pessoas, e ficava, meu Deus do céu, tem que lavar a mão. É uma loucura isso. O modo como isso se instaura no nosso inconsciente, a gente vai sentir isso ao longo do futuro aí, meu Deus do céu. Então, pô, adorei. Oi, Ana. Está todo mundo sonhando mais, eu acho. Sonhando. Mas, enfim, em breve nos abraçaremos. Né? Tem uma amiga que fala, gente, vai faltar abraço para tanto abraço quando passar esse negócio. E é isso, que não nos faltem os braços para tantos abraços que a gente vai dar quando tudo isso passar. Né? Ou passar para sempre, não, enfim, quando acabar essa situação de emergência que a gente está vivendo aí. Obrigado, Ana, obrigado, Marina, obrigado, Napoleão. Vamos passar para a Suzana. Fala, Suzana, querida. Bom, eu quero agradecer a vocês. O papo foi muito legal, muito interessante. Quem não é da área, né, que trabalha com som, enfim, mesmo um pouco desse contexto que vocês trouxeram aqui dessa área, né, que realmente coloca aí vários desafios, né? Mas serão todas as áreas e principalmente na questão também não só da produção em si, né, audiovisual, mas no ensino também que vocês aqui falaram, e isso é o que está desafiando, obviamente, nós que estamos em universidades públicas, né, e estamos nesse momento, por exemplo, com calendários acadêmicos suspensos, e ainda vamos ter aí vamos saber como é que vai seguir, porque tem aí muitos desafios para as universidades como um todo, isso de turma, como é que, claro, acima de tudo, como o nosso reitor costuma sempre lembrar, né, tem a preocupação e principalmente com as vidas humanas e como a responsabilidade, obviamente, nesse momento que requer de todos nós essa grande preocupação e cuidado, né? Mas a gente espera que aí algumas possibilidades a gente tenha para que possamos ter também atividades nesse período usando os recursos que forem possíveis de modo a incluir todos também. Isso é outro aspecto fundamental, né? Então, eu quero agradecer a vocês mais uma vez e dizer que a nossa próxima roda de conversa, convidar a quem esteja interessado, vai discutir um pouco, tem a ver também com a questão da pandemia, que é jornalismo e histórias de vidas, vai ser na próxima quarta, às 15 horas também, e é uma colaboração aqui, nesse caso que a gente vai ter no Roda de Conversa, com um dos idealizadores do projeto Inumeráveis, acho que vocês já viram alguma coisa dessa iniciativa, né, que procura humanizar os números, digamos assim,
mortes no Brasil. Eles têm algumas iniciativas de colaboração já com algumas emissoras de TV, por exemplo, alguns jornais que têm feito trazido as histórias das pessoas que, né, foram vítimas da Covid-19. Então, eu quero agradecer mais uma vez e dizer que a roda de conversa, o vídeo vai estar disponível no canal do YouTube e vocês podem também se ver depois, né? Mais uma vez. E a todos aqui que também participaram, muitíssimo obrigada e sigam conosco no projeto Em Casa com a Facom. É um projeto de extensão que a unidade oferta e está atuando nesse momento em conjunto com seus professores, técnicos que trabalham nos nossos laboratórios, laboratório de audiovisual, laboratório de rádio, laboratório de fotografia, para que a gente tenha aí uma programação também que possa nos unir e também ajudar, colaborar, trazer conteúdos para a comunidade como um todo. Muitíssimo obrigada e é uma realização aqui conosco, direção da unidade do Núcleo de Comunicação e Extensão. Então, eu quero agradecer a Ana, a Marina, ao Napoleão, a Guilherme, nosso professor, que fez toda a mediação aqui, levou adiante. Muitíssimo obrigada. Um bom fim de semana para vocês todos. Até a próxima. Beijos. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada, Sueli, Jéssica. Tchau, Valentina. Bye, bye. Vai. Valeu. Pô, obrigadão, turma. Valeu, galera. Obrigada, Ana. Obrigada, Napoleão. Beijo para vocês, viu? Vamos seguir. Beijo. Tchau. Sigamos em contato. Tchau. Beijo.